mas não só agilidade pela agilidade. E para quem não sabe o que que é agilidade, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, porque é uma coisa que já tem anos que já vem se desenvolvendo, mas de uma maneira bem rápida, assim, para te responder, né? O que que é, então, agilidade? Quando a gente fala, uma curiosidade, quando a gente vai conversar com muitas empresas, ou então a gente chega para dar um treinamento sobre método ágil, um treinamento sobre execução ágil, a gente sempre gosta de perguntar, né, o que que vocês esperam aprender aqui? Muitas pessoas chegam e falam assim, eu quero aprender a ser mais rápido. Eu quero aprender como que eu faço para resolver meus problemas de uma maneira mais rápida. Eu quero ser mais veloz, eu quero ter mais rapidez. E a primeira coisa que a gente faz é desmistificar o que que é o conceito de agilidade. Então, para quem aí já sabe, já conhece o app, já está, eu acho que já está cansado até de disseminar isso, mas vale a pena a gente continuar com uma frase do Stephen Dane, que é um dos principais expoentes do assunto e que a gente tem como referência. Ele vai dizer que ser ágil é ser capaz de gerar o dobro do valor para o seu cliente com a metade do seu trabalho. Veja que aqui a gente não está falando de ser rápido. A gente não está falando de ser veloz. A gente não está falando de pensar muito rápido, de fazer as coisas mais rápido, de correr muito, de ter pressa. A gente está falando de valor, a gente está falando de trabalho. Então, quando a gente pensa em agilidade como uma resposta para problemas de execução, a gente está falando em você entender valor e trabalhar de uma forma inteligente para gerar esse valor. Quando você trabalha de uma maneira inteligente, você é eficaz, e a eficácia tem a ver com agilidade. E a gente entende que a agilidade é uma forma de responder a isso. E quando a gente pensa em equipes ágeis, tem uma estrutura que a gente usa aqui no IEP que eles têm 7 características. Então, essas equipes que têm agilidade para responder esses problemas do cliente e não cair naquela série de problemas que a gente apontou, elas são equipes que focam no cliente, são equipes que têm na sua cultura a construção de um time incrível, que elas buscam entregar valor constantemente, que elas tentam responder às mudanças de mercado, mudanças de necessidade do cliente, as mudanças de contexto muito rapidamente. Para isso, elas têm que se comunicar de maneira fluida e transparente, têm que refletir e aprender constantemente e remover impedimento. Essas 7 características a gente coloca elas aqui de uma maneira mais descritiva. Então, uma cultura, um time que tem uma cultura de execução ágil, um time que tem a agilidade como sua cultura, primeira coisa, ele vai ter foco no cliente. Não tem como. A gente fala muito de foco no cliente ou saber o foco do cliente, né? Para onde que o cliente está olhando e como que a gente converge para ajudar esse cliente. Então, são times que o seu trabalho é totalmente focado naquele progresso do cliente. A segunda coisa é a gente tem um time que ele busca ser incrível naquilo que faz. Então, não é um time que gosta de mediocridade. Times ágeis não se contentam com o médio, com entregar o mais ou menos e tá bom. Por isso, a entrega de valor ela é constante. Eu estou o tempo inteiro tentando ser relevante e significativo para o meu cliente, porque eu entendo que hoje em dia a competição está cada dia maior, e se a gente não for relevante, a gente fica para trás. Tem N exemplos de empresas que não conseguiram se tornar relevante para o cliente e ficaram para trás. Então, só você pensar numa grande aí da década de 90, que hoje em dia você nem ouve mais falar dela. Isso não foi por acaso, isso foi por dificuldade em conseguir se adequar, que é essa resposta à mudança. Então, empresas que estão focadas em entregar valor de maneira constante, ela vai estar focada em ter resposta à mudança. A gente vê que o mercado, o mundo, a sociedade, ela muda muito constantemente. E se você tentar a mesma receita o tempo todo, em algum momento isso aqui não vai dar mais certo. Porque não faz sentido a gente tentar a mesma coisa num mundo que muda e querer os mesmos resultados. Para isso, a gente precisa se comunicar de uma maneira muito fluida, porque a gente precisa de muita velocidade para a resposta. A gente precisa estar o tempo inteiro conseguindo responder ao nosso cliente. Só que todas as vezes que a gente entrega valor para o nosso cliente para tentar responder a essas mudanças, a gente precisa focar no aprendizado que isso traz. Então, a reflexão e o aprendizado ele é constante. Times ágeis são times que aprendem muito, que se adaptam muito, e para isso a gente não pode ficar preso com impedimentos. Isso tudo é o que mostra a cultura de um time ágil. Basicamente, a gente precisa ter todo mundo na mesma direção, com capacidade para gerar valor rápido para o nosso cliente. Aí aqui sim faz sentido a gente falar de velocidade. A gente não está focando em querer gerar valor lá no final de um atendimento, lá no final de um projeto. Ficar 1, 2 anos para gerar valor para o nosso cliente. Então a gente quer ter constância e essa constância traz velocidade. Mas primeiro a gente gera valor. Não adianta ser rápido se você não entrega nada de relevante para o seu cliente, né? Senão você só é uma pessoa que entrega muita coisa rápido, seu time entrega muita coisa rápido, e não faz sentido para ninguém. Concorda? Porém, se alguém aí acompanha
sabe que aconteceu tem acontecido no mercado há alguns anos, que muita gente tem falado que é a crise da agilidade. Então, se você está minimamente por dentro de ideias de Scrum, de times ágeis, escritórios ágeis, você vai ver que muitas pessoas já têm começado a criticar a agilidade. E a gente aqui do IEP, como a gente está muito por dentro do assunto, a gente tem acompanhado isso tudo e a gente começou a discutir internamente. Será que a agilidade realmente está no fim ou não, como muita gente tem falado? Então, será que é o fim da agilidade? Será que a gente está vivendo a crise do mercado da agilidade? É o fim da era do ágil, como muita gente tem falado? A gente começou a discutir e olhar por que que as pessoas tinham apresentado de argumento, quais são as críticas e por que que isso daqui começou a cair em desuso. Talvez aquilo que era visto como a salvação dos problemas dos negócios do século XXI, agora eles começam a cair em desuso. E a gente foi realmente entender. E é aí que a gente foi olhar, ver aquilo que a gente tinha estudado, ver qual que era o contexto de negócio, o que que as pessoas tinham trazido de dificuldade para a gente, e começar a desenvolver uma tese própria em cima disso. E a grande questão que a gente começou a pensar é: o que que faz um time ter uma execução ágil? E aí entra uma palavra que pouca gente até estava falando, a gente até buscou para ver se tinha pessoas falando sobre isso. Não mais a agilidade pela agilidade, mas uma execução ágil. Lembra que eu falei que muitos times falham na execução? Talvez a ideia toda da agilidade encontrou uma pedra de tropeço muito grande na hora de colocar isso em prática e executar. Porque criou-se todo um arcabouço de ideias, de nomes, de teorias, de conceitos, mas que no fundo não estava entregando aquilo que era necessário. E aí, o que que a gente do app decidiu fazer? Cara, vamos sentar aqui então, vamos ver quais são as dores que as pessoas têm, vamos desenvolver dentro do que a gente tem de conhecimento um conceito nosso, assim, uma teoria nossa, que vai pegar o que que a agilidade estava falhando e vamos tentar, né, criar um conceito e começamos a estudar em cima disso. E disso tudo saiu o que a gente tem chamado do nosso pilar de execução ágil. Então não é mais um pilar de agilidade somente. É um pilar de execução. A gente gosta de focar na execução. Como a Bárbara comentou, a gente é mão na massa e aplicabilidade. Então, para isso, eu queria apresentar aqui para vocês hoje o que que a gente entende como execução ágil e quais são 5 pilares para você trabalhar com o seu time de uma forma que você vai entregar mais valor. Então, quais são os 5 pontos que você tem que passar dentro do entendimento do IEP para que o seu time realmente não tenha a execução como uma trava, e sim seja um time adaptável, seja um time que gera valor para o seu negócio. E esses 5 pilares que a gente definiu são direcionamento, mentalidade ágil, governança e modelo de gestão, colaboração e comunicação e engajamento. De tudo que a gente pegou, falou assim, cara, vamos tentar compilar isso tudo dentro de coisas simples, para ser fácil de entender. E a gente viu que existem 5 características que um time que realmente executa de maneira ágil, que é entregando valor para o seu cliente, se adaptando de maneira rápida e conseguindo ali ter dinamicidade, se adaptando ao mercado, ele tem. Todos esses times têm direcionamento, uma mentalidade ágil, uma boa governança com modelo de gestão, uma colaboração, uma comunicação muito boa e são times que têm engajado.